Olá, turma! Sou a professora Érica, nossa aula de História para as turmas de 8º ano, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Inglesa. Esse capítulo do livro será dividido em 2 aulas, tá? E a primeira a gente vai falar um pouco sobre a crise no absolutismo inglês, tá bom? Então, o que foi a Revolução Inglesa, né? Quando aconteceu? Então, a Revolução Inglesa ocorreu no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna, tá bom? Foi também considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, tá? Porque foram encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que haviam se tornado expressivamente fortes do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII, mas que precisavam alcançar sua legitimidade política. Então, assim, para a gente entender o que foi a Revolução Inglesa, nós iremos voltar a alguns acontecimentos, tá? Que marcaram a dinastia Tudor e Stuart. Eu vou passar um vídeo, tá? E ele vai explicar de uma forma bem dinâmica cada uma das 2 dinastias. Então, é essencial ver cada uma delas para a compreensão do que foi a chamada Revolução Inglesa. E na próxima aula a gente vai retomar o assunto falando sobre esse processo revolucionário, ok? Então prestem atenção no vídeo e após eu vou finalizar falando um pouco sobre a atividade. A Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e a filha dele, a rainha Elizabeth I, que foram os 2 principais monarcas Tudor. Nesse período, aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais, muitas das quais tinham pertencido à Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos, que por sua vez eram vendidos aos burgueses e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção e estimularam a criação de ovelhas, expulsando os camponeses e provocando um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período da dinastia Tudor chegou ao fim e, em seu lugar, assumiram os Stuart, que foram o pontapé inicial para o nosso assunto desse mapa mental, as revoluções inglesas. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I. Ele esteve no trono de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime passou a ser frear esse avanço. Para isso, foram tomadas algumas medidas, entre elas o aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos, que era a religião seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. E o Carlos I governou de 1625 até 1649. Esse novo rei tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas ele não tinha a mesma moral. Ele tentou aumentar novamente os impostos para arcar com os custos de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia, mas o parlamento burguês não aceitou, como vinha aceitando, e foi aí que começou a chamada Guerra Civil, ou Revolução Puritana. Então, assim, na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre esse processo revolucionário inglês, tá bom? Então, esse videozinho que eu coloquei para vocês explicou de uma forma bem simples o que foi cada uma das 2 dinastias. E vocês devem ler o livro para que vocês compreendam ainda melhor o conteúdo. Então, assim, a nossa aula fica por aqui. A atividade será enviada para o grupo, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida me chame no privado e até a próxima aula.